nós passaremos agora a homenagem aos 150 anos de publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos suspender a sessão por alguns minutos para que possamos compor a mesa dos trabalhos. A sessão... Reabertos os trabalhos. De acordo com o requerimento número 44/2014, a sessão ordinária abre espaço para prestar uma homenagem aos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Compõem a mesa principal o senhor Flávio Altemir Custódio, coordenador do Centro Espírita Casa da Redenção, senhor secretário de Obras e Serviços Públicos, Adiló de Domênico, vereador licenciado desta Casa Legislativa, que neste ato representa o prefeito municipal, Alceu Barbosa Velho, a senhora Clementina Maria Berno, representando a Federação Espírita do Rio Grande do Sul e a Terceira Região, e o secretário da mesa, vereador Felipe. Solicito ao vereador Felipe Gremel-Maier que leia o teor do requerimento que deu origem a esta homenagem e também que nomine as autoridades presentes e as correspondências recebidas por ocasião desta sessão. Pois não, senhor presidente. Requerimento 73/2014. O vereador abaixo subscrito, observadas as normas regimentais, através de requerimento recebido que segue em anexo pelo Centro Espírita Casa da Redenção Francisco Xavier, que neste ano de 2014 completa 9 anos de fundação, e como forma de celebração solicitam a realização de sessão em homenagem aos 150 anos de publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. Este ano de 2014 marca um jubileu especial para os espíritas e para toda a humanidade. O aniversário de 150 anos da obra básica O Evangelho segundo o Espiritismo, publicado por Allan Kardec em 1864. A obra dá o maior enfoque a questões éticas e comportamentais do ser humano, tratando com atenção especial a aplicação dos princípios da moral cristã e de questões de ordem religiosa como a da prece e da caridade. Face a importância da homenagem, encarecemos a acolhida unânime por parte dos nobres pares desta Casa para a aprovação desta proposta e vem assinado pelo vereador Rodrigo Beltrão. Correspondências recebidas do vice-prefeito municipal Antônio Feldman, do chefe de gabinete Edson Nespolo, da secretária municipal da Saúde Dilma Tessari, da secretária municipal da Educação Marleia Ramos Alves, do presidente da OAB Subseção Caxias Air Paulo Luz, da presidente da FAS Marlesa Andreassa, do diretor-presidente da Codeca Walter Weber, da coordenadora da 4ª CRE Cleudete Piccoli, do presidente do Sindilosa Sadi Dona Solo, da presidente da MOUSAI Maria Angélica Graziotin. E as autoridades que simbolicamente fazem parte da mesa: o tenente Igor Schwantz, representando o 3º Grupo de Artilharia Antiaérea, o senhor Jovardino Martins, presidente do Centro de Estudos da Mentes Criativa, o senhor Luciano de Oliveira Ribeiro, vice-presidente do Centro Espírita Casa de Redenção, da senhora Dirce Brambati Nor, presidente da União Municipal Espírita de Caxias do Sul. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Felipe. Esta homenagem é de autoria do vereador Rodrigo Beltrão e foi aprovada por este plenário. Convido o vereador Beltrão para se pronunciar em nome deste Poder Legislativo. Boa tarde a todos os senhores e as senhoras. Em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer aos colegas que, de forma unânime, me conferiram a possibilidade de aprovar o requerimento e estar aqui representando. O presidente Gustavo Toigo, meu colega, primeiro secretário Felipe Gremel-Maier. Me permitam saudar a todos os senhores e as senhoras na pessoa da senhora Clementina Maria Berno, do senhor Flávio Altemir Custódio, que aqui nessa mesa simbólica representam o movimento espírita. Senhor presidente, senhores e senhoras, nobres pares, primeiro me sinto honrado, de poder, aqui enquanto representante popular, enquanto par dessa casa, cumprir, ajudar nesta homenagem, porque quando nós falamos no legado, na obra espírita, nós estamos falando mais ou menos daquilo que as escrituras falam, de que a fé sem obras é morta. E quando a gente conhece o trabalho de várias casas espíritas, do movimento em si, nós sabemos que tem o braço que faz todo aquele trabalho de ir lá na ponta, levar o Evangelho e resgatar aquelas pessoas que muitas vezes são marginalizadas, estão alijadas da sociedade. Quando nós falamos na questão do Evangelho, muito importante tentar resgatar o que foi o Antigo Testamento. Tentar identificar lá quando Abraão recebeu o chamado,
sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, que é considerado o pai da fé. Depois teve Isaac, teve Jacó, que foi o pai das 12 tribos. E quando houve o resgate, né, através de Moisés, que existe toda aquela passagem bíblica de que abriu o Mar Vermelho, de que o povo peregrinou no deserto durante 40 anos, nós sabemos que Moisés foi um codificador, que através dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, estabeleceu aquilo que era a lei de Deus para aquele povo, uma lei rígida, uma lei na qual dificilmente alguém se salvaria, até porque haveriam vários requisitos a se cumprir, e se não se cumprisse um deles, a pessoa não era considerada salva. Nós sabemos que naquele tempo, por exemplo, existia o templo sagrado, onde as pessoas ali poderiam encontrar e sentir a presença de Deus. E durante muito tempo o povo sofreu, e sempre havia a promessa de que viria o Messias, que viria a Boa Nova. Então, a mensagem do Evangelho, Novo Testamento, que é o sacrifício na cruz de Jesus, que faz com que a salvação alcance a todos, é a boa nova, a boa notícia de que qualquer pessoa que crê no sacrifício de Jesus e praticar as obras será salvo. Isso é uma revolução para a humanidade. Só que, se isso aconteceu há 2000 anos atrás, a sociedade, durante muito tempo, os cristãos e as ramificações desse pensamento lutaram para fazer aquilo que é um mandamento no Novo Testamento, que é ide a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, nós falarmos desse movimento espírita é também reconhecer que, há no mínimo 150 anos, esse movimento, que é demarcado através de Paris no ano de 64, 1864, em 24 de abril, faz com que aconteça mais ou menos aquilo que o Allan Kardec sintetizou, de que o evangelho seria a porta que nos leva à salvação, mas que haveria necessidade de se interpretar esse evangelho. Então, esta obra do Evangelho segundo o Espiritismo seria uma chave para que o evangelho fosse inteligível a todo aquele e aquela que tem um acesso a ele. Então, nós reconhecermos esse trabalho, que é o primeiro trabalho mais importante de evangelização, e depois, sob um outro aspecto, o trabalho efetivamente transformando a vida das pessoas com trabalhos assistenciais, e não daquela forma que o Antigo Testamento se referia aos fariseus, que muitas vezes faziam alguma caridade e depois tocavam trombeta. Então, muitos projetos, inclusive de centros espíritas, as pessoas não conhecem, porque efetivamente essa é a proposta, né, de que uma fé que nos leva a crer que o ser semelhante tem o direito de conhecer a Boa Nova e de se salvar, e também essa fé, se não for traduzida em ações concretas, ela é morta. Então, nós reconhecemos, né, esse trabalho ao Espiritismo, independente aqui de credo religioso, porque essa não é a função dessa Casa Legislativa, de professar um credo ou de defender aqui uma crença, mas sim de reconhecer que na sociedade atualmente, esses centros espíritas, casas espíritas, kardecistas, são verdadeiros pontos de luz, onde se faz o trabalho de evangelização e também se busca transformar a sociedade. Porque se por um lado o poder público busca humanamente transformar as vidas das pessoas com políticas públicas de saúde, de educação, de segurança, de transportes, há que se enxergar que há também uma parte que é abstrata, que é espiritual, e quem cumpre esse papel e efetivamente transforma o ser humano de uma forma integral. Então, esse legado é um legado extremamente importante. O Brasil é a maior nação espírita do mundo, tendo inclusive aqui os médiuns mais reconhecidos internacionalmente, porque aqui nessa nação se acredita inclusive de que seja a terra prometida, a terra fértil para a divulgação do Evangelho. E não é à toa que também, se por um lado a gente fala dos centros espíritas, há que se reconhecer também o trabalho de várias igrejas que professam o mesmo Evangelho. Então, de uma forma sintética, senhor presidente, eu acho que nos cumpre aqui um trabalho de reconhecimento. E é esse gesto, Flávio e senhora Clementina, que nós queremos externar. Que a Casa do Povo, que há que reconhecer os seus cidadãos, as suas cidadãs, nessa tarde de hoje reconhece ao Espiritismo, a esse movimento, um trabalho meritório que efetivamente faz essa transformação social. Então, me sinto muito honrado de poder aqui fazer essa explanação em nome do Poder Executivo e finalizo com aquela passagem bíblica que já falei antes, que diz que ide a todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura.
parabéns porque vocês cumprem esse mandamento e ajudam a fazer um mundo melhor. Obrigado, boa tarde e uma boa homenagem a todos. Muito obrigado, vereador Rodrigo. Com base nesta premissa em que este parlamento deve reconhecer as instituições que trabalham em prol da nossa sociedade, eu vou convidar o senhor Flávio Altemir Custódio para receber uma placa em homenagem da Câmara Municipal desta cidade com o seguinte teor. A Câmara Municipal de Caxias do Sul homenageia os 150 anos de publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, obra que trata dos princípios da moral cristã e de questões de ordem religiosa, propagando a prece e a caridade. Caxias do Sul, 2 de outubro de 2014, assinam a presente este presidente e os demais membros da Câmara, senhores Felipe Gremmelmaier, Edi Carlos de Souza, Flávio Cassina e Arlindo Bandeira. Eu convido o vereador proponente Rodrigo Moreira Beltrão para que, junto com essa mesa, possamos entregar a placa em homenagem. Convido o senhor Flávio Altemir Custódio para fazer o seu pronunciamento em nome do Centro Espírita Casa da Redenção. Da tribuna, Custódio. Saúdo a todos os presentes, as autoridades já nominadas, senhoras e senhores, irmãos e amigos. Para iniciarmos a nossa fala, convido a todos para um momento de reflexão neste encontro, que entendemos como trabalhadores da vinha do Senhor, se nos apresentar como tarefa. E citamos o Evangelho de Lucas, na tradução de Haroldo Dutra Dias, de 1971. Os varões que o detinham, açoitando-o, zombavam dele. Após vendá-lo, interrogavam-no, dizendo: profetiza, quem é que te bateu? E lhe diziam muitas outras coisas, blasfemando. Quando tornou-se dia, reuniram-se no conselho de anciãos do povo, sumos sacerdotes, escribas, e o conduziram ao sinédrio deles, dizendo: se tu és o Cristo, dize-nos. Disse-lhes: se eu vos disser, não crereis. Se eu vos perguntar, não respondereis. Mas a partir de agora o Filho estará sentado à direita do poder de Deus. Disseram todos: então tu és o Filho de Deus. Ele disse para eles: vós dizeis que eu sou. Eles, porém, disseram: por que ainda temos necessidade de testemunho? Pois nós mesmos ouvimos da boca dele. Vem, Senhor, florescer em nossos caminhos, pacifica as nossas intimidades e permanece com todos nós, hoje e sempre. Nesta oportunidade grata para nós espíritas, vimos trazer a mensagem sempre atualizada do pensamento espírita, quando comemoramos os 150 anos da publicação de O Evangelho segundo o Espiritismo. Lembramos Alexander von Humboldt, geógrafo, naturalista e explorador alemão, que visitando o vale extenso do Amazonas, exclamou extasiado que ali se encontrava o celeiro do mundo. O grande cientista asseverou uma verdade: precisamos, porém, desdobrá-la
entendendo do seu sentido econômico, estendendo-a do seu sentido econômico à sua significação espiritual. O Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e fé, raciocinada e a ser o celeiro de claridades espirituais do orbe. Também comemoramos o nascimento de Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec, que ocorreu em Lyon a 3 de outubro de 1804, há exatamente 210 anos. Kardec prestou inestimável serviço à humanidade, conforme Gabriel Delagne, substituindo a fé cega numa vida futura pela inquebrantável certeza resultante de constatações científicas. Recebeu dos espíritos superiores a Gênese, livro publicado em 1868. Em seu capítulo 1º, a assertiva de que o Espiritismo caminha de par com o progresso e jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificará nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. O codificador da doutrina espírita foi educador, pensador, poliglota, discípulo de Pestalozzi, pesquisador dos fenômenos paranormais, entre outras atividades, lançou as bases do Espiritismo em 1857 com a publicação do Livro dos Espíritos. E constatamos que nos dias atuais, mesmo em face às conquistas da ciência, da tecnologia, da física quântica, da holística, das neurociências, a mensagem permanece atual. Vivemos em uma sociedade em que, a cada dia mais, a inversão de valores éticos e morais assume áreas de normalidade, corroendo as bases das instituições, desequilibrando o meio ambiente e desrespeitando o homem em seus mais elementares direitos e necessidades. A comunicação massificada, instantânea, reproduz com rapidez as tragédias, os crimes, a cobiça, a soberba. A doutrina espírita sabe do seu papel, da sua responsabilidade para que seja possível resgatar o homem da matéria. O homem do século XXI é paradoxalmente um homem velho, que dispõe de um microcomputador na palma da mão, mas é ignorante diante dos valores espirituais, das leis de Deus, desconhece sua condição de espírito imortal, seus compromissos diante da vida, com seu próximo e consigo mesmo. Essa caminhada desenfreada em busca do ter embrutece as mentes, os corações e as atitudes, uma vez que todos só querem lucrar, se dar bem a qualquer preço. As políticas públicas, inúmeras vezes paternalistas, não ensinam a pescar, aumentando as diferenças entre as classes sociais. Esclarecer pela educação dos sentimentos e pelo autoaperfeiçoamento são elementos constitutivos do ensinamento espírita, para a construção de uma sociedade mais justa, que respeita as diferenças, promove o homem, a mulher e os faz cidadãos livres. O Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864, foi dividido em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e do ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de discussões, mas a última permanece inatacável. É uma obra em que todos os cultos podem encontrar-se, sob cuja bandeira todos podem se abrigar,
por mais diferentes que sejam suas crenças, é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública. É o princípio de todas as relações sociais, fundadas na mais rigorosa justiça. Constitui o caminho infalível para a conquista da felicidade, erguendo o véu sobre a vida futura. Expressamos mais uma vez a nossa alegria e contentamento por esta oportunidade. Como trabalhadores do Centro Espírita Casa da Redenção Francisco Xavier, entidade religiosa, cultural, filantrópica e de assistência social, estabelecida no bairro Cidade Nova, de trazer a público nesta casa a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que promove a evolução moral dos indivíduos. E para finalizar, lembramos do codificador que profundamente aprofundou a sua misericórdia, dedicando a sua vida à construção deste ensino, à organização. E para finalizar, digo, nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Allan Kardec. Muito obrigado a todos, a esta casa, a presença do movimento, a presidência dessa casa, que acolheu prontamente a todos os vereadores aqui presentes. E lembramos ainda, como dever de ofício de todos nós, o compromisso com a divulgação do Espiritismo. E para tal, ao finalizar, convido o vereador Rodrigo Beltrão, o nosso amigo, trabalhador do Alunos do Bem, hoje representando o prefeito, para que entregue aos demais membros desta casa um exemplar de Evangelho segundo o Espiritismo, para todos poderem analisar e embasar a compreensão acerca do que é o Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos. Mais uma vez, muito obrigado, senhores e senhoras. Muito obrigado, senhor Flávio Custódio, pelo seu belo pronunciamento. Agradecemos também a sua deferência a esta Casa Legislativa, os cumprimentos pelo belo trabalho que realiza junto com toda a comunidade espírita. E eu, nesse momento, convido o senhor Adilóide Domênico, que falará em nome do Poder Executivo Municipal. Boa tarde, senhoras e senhores. Minha saudação muito especial ao presidente dessa casa, vereador Gustavo Tuigo. Saúdo também o vereador Felipe Gramelmaier, secretário desta mesa. Minha saudação muito carinhosa à dona Clementina, representando a Federação Espírita, nosso irmão Flávio, do Centro Espírita Casa da Redenção Francisco Xavier. Na pessoa do vereador Rodrigo Beltrão, saúdo a todos os vereadores dessa casa. Muito obrigado, vereador, pela oportuna proposição. Obrigado a todos que, juntamente com o vereador Rodrigo, endossaram esta homenagem. Uma saudação muito especial aos nossos irmãos espíritas que abraçamos essa causa aí. Seguramente, a grande maioria de nós, levados até a casa espírita pela dor, pelo sofrimento, que é a grande maioria dos espíritas que militam hoje na causa. São exceções os que se aproximam das casas espíritas por vocação ou por tradição de família. São muito poucos. A grande maioria são levados até a casa espírita pelo sofrimento, pela dor. Por isso também este ambiente de fraternidade, de solidariedade entre todos os espíritas. Não é diferente na minha casa, onde eu e a minha esposa trabalhamos no Aluno do Bem já há 32 anos e nossos filhos, todos adultos, seguem a religião tradicional da família em perfeita harmonia, porque a doutrina espírita tem esse princípio do respeito a todas as crenças religiosas. Aliás,
em nenhuma casa kardecista se pergunta jamais a quem frequenta ela qual a tua religião. Entra, busca o atendimento, busca ajuda e vai em paz, né? Segue o teu caminho. E os que ficam são por vocação, por vontade ou muitas vezes também por curiosidade. Mas eu trago aqui, senhor presidente Gustavo Tuigo, uma carta do prefeito Alceu, e que diz o seguinte: acuso o recebimento do convite para participar da homenagem aos 150 anos da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, a realizar-se nesta quinta-feira, 2 de outubro do corrente ano. Agradeço ao mesmo tempo em que peço desculpas pelo não comparecimento devido a compromissos assumidos anteriormente. Transmita meus cumprimentos a todos que se fazem presente, em especial ao vereador Rodrigo Beltrão, proponente da homenagem, e aos demais vereadores. Muito obrigado. Alceu Barbosa Velho, prefeito municipal. Gostaria também de fazer algumas colocações, embora nosso irmão Flávio foi muito brilhante, já explanou de forma muito tranquila, mas para que se tenha uma noção do que levou a esse pensador, esse cientista, esse filósofo, o Kardec, a se envolver com a doutrina dos espíritas numa época, ele que era de uma família tradicional, de magistrado, de advogado, da alta sociedade da França, e acabou se envolvendo com fenômenos do outro lado do continente, com as irmãs Fox, na cidade de Hydesville, dentro do município de Nova York, aonde começaram os primeiros fenômenos a perturbar aquela família, que são as chamadas mesas girantes, as batidas e etc. E aí acabou ocasionando uma verdadeira revolução dentro da França, porque um professor, uma pessoa do quilate de Kardec, e Kardec ele usou esse nome, esse pseudônimo, devido às perseguições, às suas publicações, foi muito discriminado. Aqui também, nos primórdios, a doutrina espírita também muito discriminada, muito mais pela ignorância das pessoas do que pelo atrito ou eventual disputa, até porque na casa espírita nunca se faz campanha para que as pessoas venham aderir ao kardecismo, não se faz coleta de valores, não se cobra nada para quem vai em busca de ajuda. As casas espíritas são mantidas pelos próprios trabalhadores e por doações de pessoas de boa vontade. Evidente que não se nega doações, porque o princípio da humildade ele tem que estar presente. Mas quase todas as casas espíritas surgiram ou de famílias abnegadas, ou de pessoas que viam na causa e na missão das casas espíritas algo de muito bom e que acabaram ajudando. E assim foi o nosso Alunos do Bem, que o irmão Flávio também militou lá conosco, onde a família dos Cardoso começou juntando latinha de óleo para vender, para começar a construir a casa. Assim foi o Jardelinos Ramos, da família Ramos, assim foi o Jesus de Nazaré, do Divino Cavião, que construiu. Assim foi o Portal da Luz também, terreno doado pelo Divino Cavião, e tantos outros, e eu tenho certeza que a história de quase todas as casas espíritas é a mesma. E o Evangelho, cuja homenagem se faz hoje, ele é o Evangelho igual a todos os demais, apenas que Kardec procurou traduzir as parábolas do Cristo que foram escritas numa época onde, para aquele povo, tinha que ser através de parábolas. E muitas vezes de difícil entendimento, até hoje. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é um Evangelho normal na sua mensagem do Cristo, porém com a tradução de acordo com a orientação do plano espiritual, facilitando o entendimento. E ele acabou se transformando num código moral universal, sem distinção de culto. Ele serve a qualquer família que queira ler o Evangelho e interpretar a sua tradução. Ele é uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida pública e privada. É o princípio básico das relações sociais que se funde na mais rigorosa justiça. Aliás,
a doutrina espírita kardecista, ela tem uma coisa que ela insiste muito: fora da caridade não há salvação. Tudo que nós semeamos de forma espontânea, um dia nós vamos colher compulsoriamente. Então, ao longo da nossa vida, da nossa caminhada, nós temos que ter esse cuidado muito grande com o nosso semelhante, porque de acordo com a doutrina espírita, o que nós fazemos ao nosso semelhante, nós estamos plantando obrigatoriamente para um dia recolher. Esta é a lei cósmica, a lei universal. Nenhuma crença religiosa consegue contestar as leis cósmicas. Então nós entendemos que o Evangelho, além de ele traduzir e sintetizar uma mensagem da Bíblia e de todos os Evangelhos, ele rasga os horizontes para um futuro e projeta a luz sobre os mistérios do passado, trazendo uma mensagem sempre atual, como é a mensagem do Cristo depois de 2000 anos. No nosso mundo de hoje, qualquer moda, qualquer discurso, qualquer coisa tende a cair de moda em questão de décadas. E a mensagem do Cristo, depois de 2000 anos, ela continua cada vez mais atual e mais moderna, porque à medida que nós vamos podendo melhorar o seu entendimento, a sua interpretação, nós vamos ver que ela se torna cada dia mais atual, mais moderna e mais presente e mais adequada. Aliás, nos mandamentos, nós teríamos tudo aquilo que as nossas leis pobres dos seres humanos não conseguem em volumes e volumes, né, Rodrigo? Tu que é advogado, né? Muitas vezes fazer se cumprir. Os 10 mandamentos dariam conta de tudo isso, desde que fossem respeitados. Então, cumprimentos, vereador Rodrigo, cumprimentos a esta casa por esta homenagem muito oportuna, e meus cumprimentos a todos aqueles que estão aqui e os demais que fazem parte dessa corrente do bem, que são as casas espíritas kardecistas, que se dedicam à causa da fraternidade, da solidariedade e, acima de tudo, o atendimento fraterno que muitas e muitas pessoas buscam nos momentos de dificuldade e de desespero nas casas espíritas. Cumprimentos, vereador Rodrigo, cumprimentos a essa casa e parabéns a todos os que se envolvem com o Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigado. Muito obrigado, secretário de Obras, Adilode Domênico. Esta mesa tem a dizer que foram 3 belos pronunciamentos, cada um ao seu estilo, belas palestras. Por isso que muitas vezes a Casa do Povo faz esse trabalho de reconhecer as belas práticas, as belas atividades, porque também recontam a história tão importante para todos nós. E nós gostaríamos também de te agradecer, Flávio, né, por esse belo exemplar que irás proporcionar, que o vereador Rodrigo irá entregar aos nobres pares, desses 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, que constitui, na verdade, a base da codificação espírita, não é? Que são, na verdade, ensinamentos. São ensinamentos de cunho moral, de cunho evangélico, que, na verdade, é uma linha mestra, é o pilar, não é, dos adeptos da prática do espírito. Então, sendo assim, na verdade, nós precisamos reconhecer que os centros espíritas, né, que professam ali a doutrina kardecista, ele tem que ser elogiada e reconhecida porque o grande trabalho que faz também em favor das pessoas da nossa comunidade. Não é estendendo a mão, dando um apoio espiritual, enfim, ações sociais, transmitindo os valores do espírito, mas principalmente foi aquilo que se falou aqui, que foi a promoção da caridade e da solidariedade. Por isso, o reconhecimento da Casa dos Caxienses. Nós gostaríamos de agradecer a presença das autoridades, dos demais convidados que prestigiaram essa sessão, e nós vamos solicitar aos vereadores que possamos fazer a foto oficial juntamente com os nossos convidados na plateia. Muito obrigado